Olá, eu me chamo Thaisa Maria, sou estudante de Pedagogia na FATIM. O meu grupo é composto pela aluna Elisaete Maria e Larissa Elizabeth. O tema do nosso grupo é Antiguidade Oriental, Educação Tradicionalista. Então, o que é que vem a ser Antiguidade Oriental? Antiguidade Oriental é o termo utilizado para identificar ali as primeiras civilizações que surgiram ali na Idade Antiga no Oriente, em especial no norte da África e no Oriente Médio. A Antiguidade Oriental é um período da história entre o quarto milênio antes de Cristo e o primeiro milênio antes de Cristo. São sociedades que se desenvolveram na região chamada Crescente Fértil, banhadas pelos rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo. Então, por que o nome dessa região se chama Crescente Fértil? Por ser banhadas por rios, né, o que torna a terra fértil, e porque no mapa a sua localização geográfica tem um formato de uma lua crescente. Então, os principais povos que fazem parte da Antiguidade Oriental são os hebreus, os mesopotâmicos, os fenícios, os egípcios e os persas. Algumas características dessas civilizações do Oriente é que o poder se concentrava na mão do rei. Então, tem ali um modelo de produção, um modo de produção que é chamado de produção asiático, onde havia ali uma servidão coletiva. Então, tinha que se pagar impostos ao Estado para poder usufruir daquela terra. Uma das características desses povos da Antiguidade Oriental é que eram povos politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses, exceto os hebreus. Os hebreus foi o primeiro povo que declarou monoteísmo, ou seja, crença em um único Deus. Então havia ali sempre conflitos entre aqueles povos. Pelo fato da terra ser fértil, quem estava dentro não queria sair e não deixava que quem estava fora entrasse também. Então, são povos conhecidos por sempre estarem guerreando, justamente porque não queriam perder essa terra tão fértil. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Larissa Elizabeth Vieira da Silva, eu sou aluna do terceiro período de Pedagogia na FATIM e eu vim falar para vocês um pouco sobre o surgimento da escrita. A escrita tem sua origem desde a pré-história. Ela foi desenvolvida através de desenhos que eram feitos nas paredes das cavernas e que os homens usavam para se dialogar uns com os outros. E esses desenhos que eram feitos eram chamados de pinturas rupestres. Segundo alguns historiadores, a escrita teve o seu desenvolvimento e o seu aprimoramento em tempos e em civilizações diferentes. Ou seja, na escrita houve períodos, houve cidades diferentes. O aprimoramento dela foi feito a partir de civilizações distintas. E dentre essas civilizações nós podemos citar a China, o Egito, a Mesopotâmia e a América Central, que foram uma das principais. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o tipo de escrita que nós tínhamos e que hoje temos. Antigamente nós tínhamos a pictografia, que era a escrita através de figuras. E tínhamos a ideografia, que era feita a partir de objetos e coisas cotidianas que eles viam. Ou seja, digamos, um tucano e um hieróglifo era a letra A. Então, era uma coisa bem aleatória. Então, a gente pode ver esse sistema de ideografia nos hieróglifos egípcios, nas pinturas cuneiformes da Mesopotâmia e também nos ideogramas chineses. E atualmente nós temos hoje um sistema de escrita fonética alfabética, ou seja, que cada letra possui o seu som específico.
Tudo bem, meu nome é Elisaete, sou do terceiro período de pedagogia. Eu irei falar sobre hoje a educação tradicionalista. Quando a sociedade ficou no poder, a divisão se instalou. Mulheres confinadas no lar ficou totalmente dependente dos homens. As classes sociais foram separadas por governantes, sacerdotes, mercadores, produtores e escravos. Quando criou-se a hierarquia de riqueza e poder, houve uma revolução na educação, que deixou de ser igualitária. Como assim? A educação deixou de ser igualitária e acessível para todos, porque as classes pobres não tinham direito às classes dominantes. Portanto, criou-se o dualismo. Dualismo é um ensino para o povo, outro para os filhos dos nobres e outro para os filhos dos altos funcionários. A grande maioria não tinha acesso, era excluída e tinha uma educação familiar informal. Ele não tinha aquela educação das classes dominantes. Nas civilizações orientais não havia uma educação pedagógica. As orientações eram feitas por livros. Os pais dar aquela educação aos filhos, aos familiares, pelos livros sagrados, que oferecia regras, ideias religiosas e morais para aquele povo. Então, agora eu vim falar para vocês sobre a educação no Egito. Foi há mais de 4 milênios antes de Cristo que se deu início a uma das maiores civilizações orientais, o Egito. O sistema de aprendizagem era feito através de transcrições de livros e hinos sagrados. E as escolas funcionavam dentro de templos. E quem frequentava essas escolas eram um pouco mais de 20 alunos, porque, como alguns sabem, a escrita não era abrangente para todo o povoado. Então, junto com a escrita, também era ensinado geometria, zoologia, botânica, geografia, dentre outras coisas. E a escrita egípcia antes eram feitas em pedras, que eles tinham que colocar no fogo para selar aquela escrita para que não pudessem perder. E com o passar do tempo, eles passaram de escrever em pedras para escreverem na folha do papiro, que era uma planta que não era comestível, não servia para nada até eles descobrirem que servia para escrever. Então foi daí que surgiu o primeiro papel do mundo, foi a folha do papiro. E a escrita, ela não era liberada para todo o povoado. Então só quem tinha acesso a esses hieróglifos e a educação, a leitura e a escrita eram os sacerdotes da época, que eram, digamos, aquelas pessoas que trabalhavam no reino. Então, essas pessoas eram que tinham acesso a essa educação. Mas, com o passar do tempo, veio evoluindo e hoje o Egito tem um sistema educacional aberto para todos. Então, é isso. Meu nome é Elisaete, eu irei falar um pouco sobre a Mesopotâmia. O que significa Mesopotâmia? É uma palavra grega que significa terra entre os rios Tigres e Eufrates. Eu irei falar um pouco também sobre o sistema educativo da Mesopotâmia. Compreendia unicamente no intelecto e o físico. A educação de um jovem de ambos os sexos e das classes mais elevadas que tinha o treinamento com os escribas. Naquela época, o primeiro sistema que eles usavam era a escrita cuneiforme. E esse sistema tinha uma caneta que tinha o formato de uma cunha ou um prego na ponta, para gravar nas placas todas as informações que os escribas passavam para os alunos. E o interessante é que tinha 2.000 sinais para ser decifrada. Era uma disciplina muito difícil. Essa escrita era utilizada para
fazer registros de terras, cálculos, assessoria ao rei, acerto no calendário, bens, transações e administrações. O triste era que os filhos dos camponeses, mercadores e artesãos não tinham direito a essa escrita. Só quem tinha direito a essa escrita era a classe mais elevada. A classe mais pobre tinha o direito de uma educação informal. Como a gente vê, né, agora no nosso tempo, a gente vê a diferença, né, dos estudos. E também irei falar um pouco também sobre a agricultura, que a agricultura era o ponto forte da Mesopotâmia, que sustentava aquele povo. E a agricultura ficava entre os rios Tigres e Eufrates. Ele se alimentava muito bem baseada em cereais, arroz, vários tipos de queijos, lentilhas, carnes e peixe. O interessante é que os peixes e as carnes, eles eram conservados com óleo de oliva, para conservar aquele produto, para durar mais, né? E a sua crença, que era interessante, eles acreditavam em deuses, demônios, bruxarias, magias e gênios. E aqui termino a minha aula de hoje. Olá, eu vou falar um pouco sobre a educação dos hebreus. Bem, atualmente o pensamento, principalmente o pensamento ocidental, é que a Bíblia ela é um livro religioso. Porém, para a nação dos hebreus, os israelitas, a Bíblia ela vem ser o aparelho legislador da nação. Então, todo o processo educacional da população israelita, dos hebreus, estava ligado diretamente com a Bíblia, com a Torá. Então, ao contrário do pensamento moderno, a Bíblia ela expressa várias ciências, né, várias áreas científicas como a geografia, história, gastronomia, arquitetura, agronomia. Então, tudo isso está contido na Bíblia e servia como fonte ali de ensinamento. A responsabilidade de educar era totalmente da família. A família é que alfabetizava seus filhos e também era a responsabilidade do pai passar a sua profissão. Era comum que os filhos seguissem a profissão do pai. Outro mecanismo de educação vigente seria os sábios. Então, era esse costume ficar ao redor deles, né, os jovens, os adultos, ficarem ao redor dos sábios para ouvirem ali a sua ciência, para aprender com eles. Então, depois, né, um tempo posterior, depois dos cativeiros que os hebreus tiveram que enfrentar, surgiram então as sinagogas, né, onde também surgiram vários mestres, onde a pedagogia hebreia ela assim se ampliou devido às sinagogas. Então se reuniam ali grupos e mestres para darem aula e ali sempre tinha os alunos que ficavam escutando. Era aquele método de aprendizado onde somente o mestre ele falava e eles tinham que ficar ali ouvindo. Então, a partir daí, surgiram aí as escolas e academias superiores. Então, onde houvesse uma sinagoga, havia uma escola capaz de acolher meninos. É muito importante ressaltar isso. A educação aqui só está se falando de meninos. As meninas, elas não tinham aí essa liberdade, não. Elas ficavam em casa aprendendo com a mãe a ser esposa, a cozinhar. As sinagogas elas recebiam meninos de 5 a 13 anos, pois para os israelitas, um menino com 13 anos ele já é considerado um adulto, certo? Quando ele completava 13 anos, ele era direcionado às academias. E os fariseus, eles foram os precursores nesse método
de educação para todos. Então, antes mesmo do cristianismo adotar esse ensino elementar gratuito, os fariseus eles já tinham abertos ali academias onde se era obrigatório o ensino para todos.